Existem pessoas que têm medo de falar em público, outras têm medo de mudanças, mas existe um medo que muitas vezes é silêncio. Você já pensou sobre isso? O O medo medo de de não não ser escolhido, o medo de ser trocado ou trocada, o medo de ficar sozinho. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série As Feridas Invisíveis da Alma. No episódio anterior, nós conversamos sobre a ferida da rejeição e entendemos como ela pode fazer uma pessoa acreditar que nunca é suficiente. E hoje nós vamos falar sobre outra marca emocional extremamente profunda, a ferida do abandono. Antes de continuar, eu quero fazer algumas perguntas. Você sofre por antecipação quando alguém demora para responder uma mensagem? Você sente medo quando percebe uma pessoa mais distante de você? Você tem dificuldade em confiar totalmente nas pessoas? Você permanece em relacionamentos que fazem mal apenas porque tem medo da solidão? Você sente necessidade constante de confirmação de amor? Se essas perguntas tocaram você, talvez o problema não seja falta de amor. Talvez exista uma ferida que ainda não foi compreendida. Eu sou Natália Buzinari, psicanalista clínica e sexóloga cristã, e uma das coisas que mais observo no consultório é que muitas pessoas acreditam que o sofrimento começa no relacionamento atual, ou começou no relacionamento atual. Mas quando aprofundamos a história, percebemos que muitas vezes o relacionamento apenas despertou uma dor muito mais antiga que já existia dentro de você. Na psicanálise, compreendemos que os primeiros vínculos exercem enorme influência sobre a maneira como aprendemos a amar, a confiar e a lidar com a ausência. Quando uma criança vive perdas importantes, ausência emocional, separação, traumáticas, instabilidades ou vínculos inseguros, ela pode sim desenvolver um medo intenso de ser abandonada novamente. Nem sempre houve abandono físico. Às vezes, os pais estavam presentes dentro de casa, mas emocionalmente estavam indisponíveis. A criança tinha comida, tinha roupa, tinha escola, mas não tinha colo, não tinha escuta, não tinha validação, não tinha segurança emocional. E uma criança não interpreta essas experiências como um adulto. Ela não pensa, meu pai está sobrecarregado. Ela conclui: talvez eu não seja importante. Essa conclusão passa a influenciar a vida inteira. Na vida adulta, essa pessoa costuma criar vínculos muito intensos e se apega rapidamente. Tem dificuldade em aceitar os fins de ciclos, sente necessidade constante de agradar, tem medo de dizer não, aceita migalhas emocionais, tolera desrespeito, perdoa repetidamente aquilo que nunca deveria ser normalizado. Abre aspas aqui, não que ela não deva perdoar, mas ela continua insistindo no mesmo erro, porque perdoar é liberar perdão, mas realmente não ficar repetindo o mesmo padrão, ok? Por quê? Para ela, perder alguém parece muito mais doloroso do que perder a si mesmo. E esse é um dos maiores perigos da ferida emocional, do abandono. A pessoa vai se anulando para manter relacionamentos. Ela abandona os seus sonhos, abandona os seus limites, abandona seus valores, abandona sua identidade. Tudo para não correr o risco de ser abandonada novamente. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez essa pessoa seja você. Outro comportamento muito comum é imaginar rejeição onde ela ainda não existe. Uma mensagem não respondida, uma ligação perdida, uma mudança de comportamento, qualquer pequeno sinal pode ser interpretado como uma prova de que será deixada novamente. E isso gera ansiedade, insegurança e um estado permanente de alerta. O corpo permanece preparado para perder a qualquer momento. Mesmo quando não existe ameaça real, na clínica vejo também pessoas que dizem: eu não consigo ficar sozinha. E muitas vezes elas não estão falando sobre companhia,
Elas estão falando sobre o vazio interno que há dentro delas. Porque quem nunca aprendeu a sentir segurança dentro de si costuma procurar essa segurança exclusiva no outro. Mas nenhuma pessoa consegue preencher essa necessidade emocional que nasceu muitos anos antes desse relacionamento. Relacionamentos saudáveis são construídos entre duas pessoas inteiras, não entre duas pessoas tentando salvar uma outra. Essa ferida também aparece na espiritualidade. Algumas pessoas vivem acreditando que Deus vai desistir delas a qualquer momento. Quando erram, pensam que perderam o amor de Deus. Quando enfrentam uma dificuldade, acreditam que foram abandonadas por Ele. Mas a palavra nos apresenta um Deus que permanece. Mesmo quando nós vacilamos, mesmo quando atravessamos deserto, a presença de Deus não depende das nossas emoções, ela depende da fidelidade dele. E isso muda completamente a forma como enfrentamos o medo da solidão. A terapia não apaga o passado, mas ajuda a reorganizar a maneira como você interpreta a sua história. Ela permite compreender que o abandono vivido não precisa definir toda a sua identidade atual. Você pode construir vínculos mais seguros, pode aprender a estabelecer limites, pode desenvolver autonomia emocional, pode descobrir que estar sozinha em alguns momentos da vida não significa estar abandonada. Não, existe uma enorme diferença entre solitude e abandono. Uma fortalece, que é a solitude, outra machuca, que é o abandono. Por isso, eu quero deixar uma pergunta para você. Em quais momentos da sua vida você abriu mão de quem era apenas para evitar que alguém fosse embora? Pense nisso com carinho e escreva aqui nos comentários. Eu gosto de acompanhar as reflexões de vocês, os comentários e saber realmente como cada episódio tem contribuído para o seu processo de autoconhecimento. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com mais alguém que também precisa compreender essa ferida. Inscreva-se no canal, porque no próximo episódio da série As Feridas Invisíveis da Alma, nós vamos conversar sobre a ferida da humilhação. Você vai entender porque tantas pessoas vivem presas à vergonha, escondem quem realmente são e carregam o peso emocional que nunca deveriam ter sido delas. Nos vemos no próximo episódio. Deus abençoe.